Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café in Vitro. E hoje, como prometido, a gente trouxe a parte 2 do nosso backstage aí do Laboratório de Reprodução Humana. Para quem não assistiu o episódio anterior, esse é um complemento, então vale a pena vocês darem uma olhadinha, que a gente fala de todo o processo, da jornada do casal quando eles chegam no Laboratório de Reprodução Humana. Então vai desde a análise do sêmen, do óvulo e o congelamento do embrião. Então a gente vai partir daqui hoje, então se você não assistiu, assista. E para falar com a gente sobre esse assunto, eu tô com eles que vocês já conhecem pouco, viu? Edson e Dr. Fernando estão aqui pra gente bater um papo, sejam muito bem-vindos. Oi, gente, estamos de volta. Estamos aí, gente, para falar um pouquinho mais de laboratório e agora com um cara que entende da medicina e do laboratório. E o Bernardo abandonou a gente. Hoje nem por vídeo ele veio. O Bernardo tá lá feliz e contente, curtindo a sexta-feira. Galera, seguinte, a gente parou, né, no momento do congelamento do embrião. Então a gente falou um pouquinho sobre como funciona a fertilização, o desenvolvimento do embrião, até o processo de congelamento. Vamos só relembrar, para quem não assistiu, para ficar um pouco mais claro, né, como é que funciona esse processo de congelar e descongelar o embrião. E já emendando a pergunta, a dúvida que todas as pacientes têm, existe uma perda nesse processo? Como é que funciona? Vai lá. Bom, na verdade é o seguinte, o fluxo que a gente tinha conversado no podcast passado, então é importante que vocês assistam o podcast passado para relembrar. Mas pegando da metade do fluxo para frente, do desenvolvimento embrionário para frente, a gente espera até o 5º dia, geralmente, ele pode ser congelado no 3º ou no 5º dia, e no 5º dia a gente congela esse embrião. Ele tem que ter uma qualidade mínima para ser congelado. Também teve um podcast que a gente fez de qualidade embrionária, que é importante vocês assistirem. Sensacional. Que você viralizou na internet, por sinal, só queria lembrar. Ah, é? Não tô sabendo. Qualidade de moscas. Qualidade de moscas. Pra quem não viu esse, por favor, assista no YouTube. Você não pode só ouvir no Spotify. Exatamente. No Spotify só vai ouvir umas tossidas só. Mas, a partir do momento que você tem uma qualidade mínima para congelar esse embrião, ele respeita os critérios mínimos de congelamento, ele é congelado. Portanto, esses embriões que têm esses critérios, eles sofrem menos na hora de ser congelados. Um embrião que tem uma qualidade pior... Eba, chegou o café. Chegou o café e a porta rangeu. Você viu? Muito obrigado. Obrigada. Deus abençoe e volte sempre. Viu? Com mais café. Volto sempre com café. Ou seja, o que o Edson quer dizer embrião bom congela bem, embrião ruim congela mal e, consequentemente, descongela mal também, né? Então tem tudo a ver com a relação, com a qualidade do embrião, que é o que mais importa. Isso está lá no outro episódio que fala sobre qualidade, né? Mas assiste lá quem tiver dúvida. E a qualidade está ligada com a chance dele implantar também, de ter gravidez. Exatamente. E aí, o que acontece? Todo mundo fala, às vezes a gente ouve assim... o paciente falar, ou a gente ouve, mesmo em congressos que dá um pouco de vergonha, o embrião congelado é melhor do que o embrião a fresco. Isso não é verdade. O embrião a fresco é melhor que o embrião congelado. O que acontece é que quando você congela o embrião, você pode preparar o útero melhor, e aí a paciente, a mulher, ela tem um período que se chama janela implantacional. O que é esse palavrão, janela implantacional? É o período que o útero está receptivo para o embrião dela. Quer explicar melhor a janela implantacional aí, Fernando? Quero. Vocês já devem ver lá quando a gente estava no colégio, na 6ª série, depois no 2º grau, que agora como é que chama? Ensino médio, toda hora muda de nome. Eles entregam muita idade, toda vez hora muda. Não é mais científico? Não, é ensino médio, mudou, mas é que faz um tempo. Madureza. Então a gente aprende lá, né, que tem... o ciclo menstrual da mulher. Tem a fase folicular, depois ovula, aí tem a fase lútea. E essa daí que a gente está falando é em relação ao ovário. Mas se a gente for falar em relação ao endométrio, é parecido, né? Primeira fase proliferativa, daí ovula, depois tem a fase secretora. Então todo mundo sabe que o embrião implanta depois da ovulação, lógico, né? Porque senão não tem nem óvulo, não vai fazer embrião. Então ele implanta na fase secretora. A fase secretora, para quem lembra, ela é sempre fixa. Então ela tem sempre 14 dias. O que muda é a primeira fase, né? Que muda é a fase folicular ou a fase proliferativa, que se for um ciclo de 28, ela tem 14 também, mas se for um ciclo maior, ela vai ter mais dias. Só que nesses 14 dias da fase secretora, não é qualquer dia que o embrião pode implantar.
ele tem um período específico que ele implanta, que é a janela de implantação ou janela implantacional. É nesse período que ele consegue grudar no útero. E esse período, a literatura médica fala que é de 5 dias. Alguns autores, e eu também acho isso, que é um período menor do que 5 dias. Para mim é um período de 2 dias só, ou até menos, dependendo dos casos. E é bastante interessante, porque se qualquer distúrbio na implantação do embrião está relacionado com um monte de coisas da gestação. Quando eu fiz o meu doutorado na Inglaterra, o local onde eu fiz o doutorado era justamente um centro que estuda a implantação embrionária e distúrbios reprodutivos, distúrbios uterinos reprodutivos. E a gente consegue ver um monte de coisa. Por exemplo, pacientes que têm aborto de repetição. Geralmente essa janela de implantação é muito larga. Então qualquer embrião implanta, mesmo embrião ruim. Ele implanta fora de fase e aí, como não era o embrião bom, ele acaba abortando porque o embrião não tinha qualidade para ficar naquele útero. Então começa daí, começa uma janela muito grande. Depois a gente vai para o outro lado, uma janela muito curta, que tem menos de um dia ou algumas horas, talvez. Aí você pode fazer várias transferências de embriões de alta qualidade e eles nunca implantam. São os casos que a gente fala de falha de implantação, que você coloca 2 embriões de alta qualidade, ou melhor, 2 vezes, né, embriões de alta qualidade, e eles não implantam no útero, pelo menos. Então é o outro oposto. Janela de implantação muito curta. Tem mais coisas ainda, por exemplo, os distúrbios de implantação, distúrbio de placenta, pré-eclâmpsia, que é quando tem pressão alta na gravidez. É quando a placenta corrói demais o endométrio e chega em umas artérias do útero que chama artérias espiraladas. É um distúrbio de implantação também, que pode dar pré-eclâmpsia. Tem os casos de acretismo, pericletismo placentário, que é quando a placenta ultrapassa até o útero e pega os órgãos que estão atrás. Pode chegar no intestino, na aorta. São casos raros, mas a gente até, algumas vezes na vida, a gente vê. Então a implantação é um processo muito complexo, não é só implantação de embrião, tem muito mais coisa que acontece. E a janela de implantação está diretamente ligada com isso. E aí, tudo isso que eu falei é para chegar onde o Edson colocou. Que quando a gente tem um embrião congelado, a gente consegue guardar ele estacionado nessa fase de 5 dias. E aí eu arrumo o endométrio para o endométrio ficar sincronizado com o embrião. Eu faço essa sincronia acontecer de novo, coisa que num ciclo natural às vezes você não consegue. O embrião está pronto, mas o endométrio está fora de fase. Então eu consigo fazer as duas coisas ficarem em sincronia novamente. Essa é uma das vantagens do congelamento. E uma coisa, acho que legal... Só um gancho para explicar todo esse monte de palavra difícil que o Fernando falou. Vai, tradutor. Traduz. Não, na verdade, assim, é importante saber que toda vez que você toma hormônio, que você está tomando hormônio, essa janela, esse espaço, esse período que o útero fica receptivo para o teu embrião, ele pode desviar. Isso chama desvio de janela implantacional. Portanto, mais ou menos 20% dos casos, 20% a 30%, ainda não se sabe muito bem, você pode ter esse desvio dessa janela implantacional. E aí, toda vez que a gente fala embrião criopreservado, embrião congelado é melhor do que o embrião a fresco. Não é uma verdade, porque não tem a ver com o embrião. Tem a ver com a receptividade do útero. Então, se você toma hormônio naquele ciclo, você pode ter uma janela implantacional deslocada. Eu ia falar desviada. Deslocada. Né? Tá certo não tá também. Errado também, desviado. Então, o importante é, primeiro, saiba que o seu médico vai saber o quanto você está respondendo aos hormônios e ele vai ter o raciocínio clínico junto com o embriologista para saber a qualidade dos embriões e para discutir com você se esses embriões devem ser congelados ou transferidos a fresco. Então, o que a gente tem que saber é que existe um risco mas não necessariamente está acontecendo naquele momento. Eu acho importante você falar isso, porque muitas pacientes querem essa resposta de uma forma meio absoluta. Tipo, todo embrião tem que ser congelado? Ou a transferência fresco é melhor que a transferência do congelado? Isso não é uma resposta única, né? Eu acho que você falou muito bem colocado. Isso é uma decisão individual para cada paciente, mas, no geral, a gente tem uma grande preferência por transferir fora daquele ciclo estimulado, justamente porque a ação desses hormônios no endométrio pode deslocar essa janela. Mas, em alguns casos, pode ter benefício a transferência fresco. Isso vai ser individualizado para cada paciente. E você tocou num ponto importante. É altamente dependendo do laboratório. Se você confia no laboratório, não tem problema. Congelar o embrião, preparar o ciclo e descongelar. Exato. Se o laboratório não tem critérios rígidos para congelar esse embrião, congela todos os embriões, aí a chance começa a baixar, porque esse embrião vai sofrer mais com o congelamento.
O Então ponto tem critério principal de seleção, tem né? que ter critério de seleção. O ponto principal é que a gente tem que ter bom senso. Não dá para ser 8 nem 80. Exato. É isso aí. Vamos pegar um caso aqui, por exemplo, de uma paciente de, 43 anos que teve um embrião, um blastocisto e você tem que congelar esse blastocisto porque ela pode ter um desvio de janela implantacional. E aí, São os desafios, né? independente da qualidade, é óbvio que a gente vai congelar. Não vai chegar, não tem qualidade para ser congelado. Então, até uma crítica que eu faço em alguns casos que o embriologista e o médico eles precisam ter e precisam conversar sobre esse bom senso. E sim, levar para dentro do laboratório o caso do paciente, individualizar esse caso e personalizar esse caso e, ao mesmo tempo, o médico intervir para dar informações suficientes para o laboratório falar, não, eu vou congelar, doutor, tá tudo certo aqui, ó, o embrião tá ruim, não está bom, vamos congelar e vamos alinhar as chances com o casal. Exato. Que eu acho que é o mais importante. E sempre as coisas não estão desvinculadas de uma evolução da tecnologia também, isso que é legal, né? Por exemplo, a endometriose, que foi assunto de outro episódio do podcast, a endometriose é uma das situações mais comuns de antecipar ou de postergar a janela de implantação. Geralmente antecipa, ela muda completamente a janela de implantação. Além de ter um distúrbio de receptor de progesterona. O endométrio não fica tão amadurecido, vamos dizer assim, né, para permitir a implantação do embrião quando você tem endometriose. Mas o que eu quero dizer da evolução da tecnologia é sobre o laboratório, quanto o laboratório avançou de uns anos para cá. Quando eu comecei a fazer a reprodução, a gente fazia tudo em dia 3, porque os embriões não chegavam em dia 5 no laboratório, morria tudo. Você não tinha incubadora, não tinha sistema de cultivo bom, não tinha meio de cultura sequencial, não tinha as incubadoras triplo gás, não tinha time-lapse, não tinha um monte de coisa que a gente tem hoje. Então, era transferido em dia 3. Aí, olha só como era a coisa. Depois surgiu um estudo de um grupo da Espanha, do IVE, do Ernesto Bosch, que a gente dosava progesterona no dia que você fazia o trigger, que a gente fala, que eu uso o último remédio lá para amadurecer os óvulos. E se a progesterona desse alta, mais do que 1,2 ou mais do que 1,5, quer dizer que a janela de implantação já estava antecipando. E na época não dava para congelar. Então o que fazia? Você transferia embrião em blastocisto. Você esperava mais 2 dias, porque aí, em tese, você conseguiria ajustar de novo a janela de implantação. Só que aí você teve uma necessidade de um laboratório que conseguisse levar embrião para blastocisto. E aí isso meio que obrigou todo mundo a melhorar a tecnologia para chegar em blastocisto. Porque o congelamento também era ruim. O congelamento era congelamento lento, que morria quase todos os embriões quando a gente descongelava. Morria 40%, não todos, mas 40%. O óvulo, sim. O óvulo era catastrófico. O óvulo nem tinha congelamento social de óvulo, porque o congelamento lento é ruim. Hoje a gente tem a vitrificação, que permite o congelamento com uma perda muito pequena. Lógico, a fresca é melhor, mas a vitrificação é segura para a gente congelar embrião. Então, se não fosse os avanços do laboratório, a gente não teria avanços clínicos. Com certeza. E quando você congela embrião também, acho que o maior de todos os avanços é o fim do hiperestímulo. Acabou o hiperestímulo, você não tem mais hiperestímulo. É seguro, né? Segurança, que é um dos valores que muitas clínicas seguem, inclusive a minha, que é um valor extremamente importante na reprodução humana. Com relação... Contar um pouquinho da história do lado de dentro do laboratório. Né? O Fernando falou uma visão mais clínica. Eu vou falar um pouquinho o que aconteceu dentro do laboratório. Eu comecei reprodução humana em 2003. Faz uns anos, né? Pouquinho. Mas, assim, naquela época, na veterinária, e eu sou veterinário, eu trabalhava com clonagem, antigamente, trabalhava com maturação nuclear, aprendia a fazer micromanipulação com um japonês, chamado Alt Yamazaki. Um abraço, Alt. E graças a ele eu hoje sou embriologista. Mas, dentro da reprodução humana, quando eu cheguei, era só D3. A gente tinha um meio que chamava P4, que é um meio que é só até D3. A gente, na veterinária, ia até blastocisto, porque, eu já falei em alguns podcasts passados, o útero das outras espécies de mamífero, nas mais comuns, eles não aceitam você não transferir blastocisto. Portanto, essa tecnologia de chegar a blastocisto em animal já existia há muito tempo. Mas, por comodidade, assim como o Fernando falou, o útero da mulher aceita D3 e os resultados
em D3 não são ruins, tá? Então, assim, mesmo que você está indo para uma clínica em D3 que transfere no dia 3, os resultados em D3 eles giram em torno de 40%, né? Então eles não são resultados ruins. Isso gerou como se fosse uma comodidade, vamos dizer assim, onde está tudo certo, estamos transferindo em D3, e aí esse desvio dessa janela forçou com que o laboratório começasse a investir em meios que fossem adenoblastocisto. E o mais legal disso é que quando a gente começou a fazer blastocisto, comecei a fazer blastocisto em 2004, dentro da Escola Paulista, que foi uma das primeiras que fez, justamente porque eu era veterinário, e a gente fazia o meio. A gente tinha que montar o meio para que ele chegasse a blastocisto. E aí, as chances pulavam de em torno de 35%, 40% para 55%, 60%. Não porque aquele blastocisto daquela época era melhor, mas porque a gente tinha um meio que não era tão bom e os que chegavam eram os embriões bons. Então a gente tinha uma pressão de seleção muito maior para chegar da blastocisto. Hoje em dia, é muito difícil você utilizar um meio, seja ele sequencial, seja ele contínuo. Só para explicar o que é sequencial ou contínuo. Sequencial é o meio que vai até D3 e depois você muda para um meio até o D5 ou até D6. O contínuo é o meio que você coloca, faz a ICSI, coloca lá e ele vai até o D6. D5, D6. Naquela época a gente só tinha meio até D3, então a gente fazia o meio e chegava a blastocisto. Só que o meio era ruim, então a pressão de seleção era maior. Hoje, a pressão de seleção... Mesmo. Exatamente, só os muito bons. Só os bons sobrevivem. Hoje a pressão de seleção é menor, por quê? Porque hoje os meios melhoraram tanto que é muito difícil um laboratório não conseguir chegar a blastocisto. Se não chega, a gente sabe que não é o laboratório. É o embrião mesmo que não ia chegar de qualquer jeito, nem dentro do útero, nem no laboratório. Exatamente. Agora, isso criou uma outra dificuldade para o laboratório, dentro de um indicador de performance. Porque antigamente falava, pô, chegou o blastocisto, o laboratório é bom. O cultivo tá bom. Hoje, chegou o blastocisto... Não fez mais que obrigação. Não fez mais que obrigação. Então a gente hoje preconiza pela qualidade do blastocisto. E o que a gente vê é que muitas vezes o paciente chega e fala, vou transferir blastocisto, eu vou ter blastocisto, e esse não é o ponto final. O blastocisto é o ponto médio, vamos dizer assim. Uhum. É muito mais importante saber se os seus blastocistos estão bons ou não. Se eles têm uma nota boa ou não. E aí, a gente falou dessa nota, tem um podcast inteiro falando dessas notas do embrião. Exatamente. E aí os médicos vão querer me matar. Por quê? Porque os embriologistas, os médicos vão querer me matar. Porque é importante o paciente indagar e falar, tá bom, doutor, mas qual a qualidade? Porque muitas vezes o médico chega para ele e fala, teu embrião tava bom. Bom quanto, tava bonzinho, né? Tava bonzinho, né? Tava bonzinho, né? Mas bom quanto? Pela sua qualidade do seu blastocisto ou pela qualidade do seu embrião, essa qualidade aqui gira em torno de X% de gravidez. E tem uma tabela já. Sim. Né? Então, acho que é importante colocar isso. Mas os pacientes hoje são diferentes. Os pacientes estudam, eles sabem o caso, eles discutem com o médico num padrão de conhecimento muito elevado. Tanto que é o objetivo desse podcast também, Exatamente. Né? Se lembrar, o Café in Vitro ele começou com um podcast para embriologistas. Depois a gente mudou para um podcast para pacientes. Né? Exatamente. E as pacientes acompanham assim, tranquilamente, né? Sim, elas sabem. Tudo que a gente está falando aqui... Tem que perguntar para elas. Elas mandam pra gente no Instagram do Café in Vitro, elas mandam. Eu tenho um embrião, 2AA e um embrião. E elas perguntam. Que legal. Que legal. E uma coisa que você falou, Edson, que me chamou a atenção, e isso é uma coisa que as pacientes gostam de questionar. O doutor Fernando falou, né, antes sobre o congelamento lento e atualmente sobre a vitrificação. Pensando aí em porcentagem de perda, o que a gente espera no descongelamento do embrião? Quanto que é aceitável de perda nesse tipo de procedimento? Para as pacientes terem uma ideia. 0. Perder, assim, o que acontece? O que eu vejo, a gente dá consultoria um monte de clínica, o que eu vejo geralmente quando eles estão com problema de descongelamento ou congelamento de embrião? O embrião, quando ele é bem congelado, ele sofre muito pouco, o blastocisto. Antigamente,
o D3, se você vitrificasse o D3 ou congelasse lento o D3, não tinha muita diferença, porque ele tem poucas células ali, você consegue substituir. Você tinha blastômeros, que são as células do embrião, chamam blastômeros, são as bolinhas, que pode morrer 1 ou 2. A gente tinha 40% de perda do embrião, ou seja, a gente tinha lá, sei lá, o embrião tinha 8 células e a gente perdia 3 células, né? Mas o embrião continuava ainda, virava uma módula e a gente transferia. Hoje, a gente espera que a perda seja de 1 a 2% no máximo, né? Pouquíssimo. Assim como em óvulo, antigamente se falava em 90% de sobrevivência, hoje a gente já tem que falar em 95% para cima, né? A gente não pode falar menos que isso. O grande problema é que, e aí é uma crítica que eu tenho aos protocolos de banco de óvulo e de congelamento, é que cada empresa tem o seu protocolo. E muitas vezes eu vou comprar de um banco lá da, sei lá... Ucrânia. Vou dar um exemplo Isso. real, né? Que agora Da a gente Ucrânia. não consegue importar mais por causa da guerra. Vou comprar de um banco de óvulos da Ucrânia. Eles usaram um kit que só tem na Europa. E aí ele vem para cá e descongela com um kit que só tem no Brasil, por exemplo. E isso pode gerar uma alteração e isso diminui a viabilidade dos óvulos que foram descongelados. Então, os bancos têm por obrigação entregar o protocolo e o processo de descongelamento. Ah, que legal. O grande problema dos laboratórios hoje são com óvulos congelados de banco, onde eles descongelam e não sobrevivem. O banco ele repõe, ele fala, não, te dou mais. Geralmente, mas eu tenho certeza que tiveram, se tem um monte de pacientes assistindo a gente aqui, eles vão se identificar, alguns vão se identificar que, eu comprei os óvulos, né, comprei o serviço, não pode comprar óvulo, mas comprei o serviço de descongelamento dos óvulos, transporte e descongelamento dos óvulos, e eu tive 50% de sobrevivência e um blastocisto. E isso não é só culpa do óvulo. Isso pode ser processos diferentes entre laboratórios. Então, enquanto não padronizar isso, a gente tem um problema, né? E o paciente tem um problema. E você falou sobre a questão do congelamento e descongelamento. Pensando no ponto mais crítico, é mais difícil, né? Vamos pensar assim. O congelamento ou é mais estressor o descongelamento para o embrião? O que você acha? É Ou assim, é a mesma coisa? eu vou explicar rapidinho como que funciona. O congelamento, a gente explicou que a gente substitui ele por moléculas alcoólicas. A gente Você deixou ele embebeda. bêbado. Aham, lembro bem. Ficou bebum, você vai lá, congela ele, né? O que você faz? No descongelamento, você tira aquele álcool dele. É como se você desse glicose, e literalmente a gente usa, né? A gente usa sacarose, que é açúcar, mas como você desse glicose na veia, aí a pessoa melhora rapidinho. Então, a ideia é assim, não existe um processo que ele sofre mais ou menos. Porque se ele foi congelado, ele tem que ser descongelado. É igual, não existe o homem infértil e a mulher infértil, existe o casal infértil, é a mesma coisa. Não existe o congelamento ruim e o descongelamento ruim. Existem erros no congelamento que vão impactar no descongelamento e existem erros no descongelamento que vão impactar na viabilidade do embrião. Entendi. E tem uma coisa importante que o Edson pode explicar até bem melhor que eu, porque não é meu dia a dia, mas a técnica para congelar precisa de uma habilidade manual e um treinamento do embriologista muito grande. Se você olhar um embriologista fazendo congelamento, para encaixar na palitinha ali dentro do nitrogênio, o tempo que tem que fazer, tem que encaixar certinho, colocar a quantidade de óvulos direitinho, tirar o líquido para não ficar com água, não formar cristal. É muito metódico, tem que ser muito rápido, a pessoa tem que ter muita habilidade. Então, de quem olha de fora, né, como médico, não como embriologista, me parece que não é qualquer embriologista, tem que ter muito tempo de treinamento para conseguir fazer um bom congelamento. Exatamente. A gente dá cursos para embriologistas e aí, às vezes, a gente dá um curso... A gente faz muita reciclagem no embriologista. O que é a reciclagem? Existem 2 motivos. Ou porque a pessoa não tem destreza, não treinou o suficiente e o congelamento, a vitrificação, ela é altamente dependente da mão do embriologista. Então, tem coisas que são altamente dependentes da mão do embriologista. A ICSI é altamente dependente da mão do embriologista. A biópsia do embrião é altamente dependente da mão do embriologista. O congelamento, o descongelamento e a transferência de embrião na hora de carregar o embrião. Tudo. Essas 5... Ou seja, só a tudo. captação. Tenha um bom embriologista, por favor. Mas, é assim, o congelamento e o descongelamento são muitos passos, principalmente os de óvulo.
Portanto, se o embriologista não tem um treinamento adequado, é importante fazer uma reciclagem desse embriologista. A gente pega embriologistas que, muitas vezes, a gente tem cursos lá, a gente ensina o embriologista, ele sai e assim, os tempos têm que ser respeitados. X tempo a célula tem que ficar nessa gota, depois mais X tempo nessa gota. E aí, o embriologista vai para a clínica, fala, legal, consegui, tô tendo um resultado super legal. 6 meses depois ele volta, nossa, meu resultado é muito ruim. Ou 1 ano depois ele volta, meu resultado está muito ruim. A gente recicla o embriologista por quê? Não porque ele desaprendeu, mas porque ele não está respeitando os tempos. Por quê? Ele vai fazendo cada vez mais rápido, e aí aquele tempo que antes era muito rápido para ele, que era 1 minuto que ele tinha para fazer, aquilo já... Ele consegue fazer mais consegue rápido. fazer em 40 segundos. Ele esqueceu que aí não é para fazer rápido, é fazer naquele tempo. Né? Não é nem então, antes nem depois. A gente fala assim, ó, você tá ruim porque você ficou muito bom. Então é melhor Mas isso é uma grande verdade. No outro episódio eu falei, né, que eu tive a oportunidade de ficar um tempo acompanhando no laboratório e foi muito importante para mim. E lá eles tinham... Todos os embriologistas andavam com cronômetro e era uma coisa, assim, sensacional. Eles colocavam lá, tipo, 1 minuto. Aí botava a gotinha e ficava lá olhando 1 minuto. Aí passava outra gotinha, 1 minuto. E assim eles ficavam de um jeito extremamente metódico. Foi bem legal. Exatamente. E o mais legal é que o embriologista, quando ele está já seguro do que ele está fazendo, e é importante a gente correr atrás e stalkear os embriologistas, ou ir atrás do currículo deles, para saber a experiência deles. Quanto mais... Do mapa astral. A gente olha assim, qual o seu nome, cidade, data e hora de nascimento? Ah, virgem. Você legal. é bom. Ascendente em gêmeos. Você tem outra gêmea. E eu que sou aquariano, então. Ferrou, né? Ferrou. Tem salvação, gente. Então, mas na verdade, assim, a gente sabe que quando o embriologista tem bastante experiência e tem bons resultados, o congelamento e o descongelamento não vai ser desafio. Mas é importante a gente sempre ir atrás de saber dos resultados do laboratório. E agora, então, vamos falar da transferência? Porque, ó, a gente já captou esses espermatozoides, captou esses óvulos, formou esse embrião, congelou esse embrião, já embebedou, já deu glicose. Vamos transferir esse embrião. O paciente tem lá um embrião congelado e ela vai partir para a transferência. Como que funciona esse processo de transferência do embrião? Conta um pouco da parte clínica, Doc. Você pega uma paciente lá, tem embrião congelado, ela vai transferir. Como é que funciona esse processo? Eu falo isso para todas as equipes do laboratório. A transferência é o momento mais importante de todo o tratamento. Porque vai voltando no tempo, até chegar naquela hora da transferência. Só faz uma contagem de quantas pessoas participaram do processo. Embriologista, no mínimo, tem uns 3 ou 4. Depois, enfermeiras lá na hora da transferência. Deve ter umas 2, mais a outra equipe de enfermagem da clínica. Vamos colocar umas 4 também. Depois, médico. Tem no mínimo aquele que atendeu, mas às vezes é a equipe. Às vezes tem alguém que fez ultrassom, alguém que fez algum retorno. Depois você vem lá na primeira consulta. Tem também a equipe de enfermagem da clínica que orientou as medicações. Teve o anestesista na hora da coleta dos óvulos. Teve a recepcionista, o manobrista, a pessoa da administração da clínica. Fácil, umas 30 pessoas participaram desse processo todo. E a gente tem ali 5 a 10 minutos na mão de 2 pessoas só. O embriologista que está carregando o catéter e o médico que está fazendo a transferência. Essas 2 pessoas, se não tiverem uma sincronia enorme, não tiverem muito concentradas no que estão fazendo, jogaram fora um trabalho de 30 pessoas, às vezes 2 ou 3 meses, sem contar no psicológico, no emocional daquele casal e no financeiro também, que não é um tratamento barato. Então a responsabilidade no dia da transferência, para mim, é a maior de todas. E não é uma coisa que você tem que banalizar a transferência. Põe qualquer pessoa aí para fazer ultrassom, para guiar. Não, tem que ser a melhor enfermeira para guiar o ultrassom, ou até o médico, se tiver mais experiência do que a equipe, que tem que mostrar o útero direitinho. Deixa lá o embriologista júnior, o trainee, carregar o catéter. Não, tem que ser um embriologista muito bem treinado para fazer esse carregamento. Tem que ser certinho, saber fazer bem. Põe qualquer catéter que tiver aí também. Não, pegar um catéter bom, um catéter de qualidade. Tem que ser um médico treinado, porque tem uma curva de aprendizado para fazer transferência. Quando eu comecei a fazer transferência em, 2004, 2005, tinha algumas que você não conseguia passar o catéter. Aí você vai e chama o chefe, né? Que vai estar aqui em breve. Não foi meu chefe na época, Dr. Renato Fraieta. Dr. Renato me ajudava lá, passava os catéteres que eu não conseguia. Depois que você passou aquele momento de curva de aprendizado, e a gente treinava antes, hein? A gente fazia teste de transferência, treinava na paciente no ciclo anterior para saber certinho o ângulo do útero, para ver o catéter como é que passa, se tinha alguma dificuldade. Mesmo assim, tem uma curva. E depois de uns 50, 100, 200 transferências, aí é muito difícil eu não conseguir passar um catéter, mas vai acontecer.
Vai ter uma ou outra paciente, que é menos de 1%, mas vai ter, que você vai ter dificuldade. Então, é um momento que tem que ter uma pessoa muito bem treinada para isso também. A escolha do material, a limpeza do colo do útero, a habilidade técnica de não bater no fundo do útero, não deixar sangrar, da paciente não ter dor, você conseguir fazer uma transferência sem causar dor, não abrir tanto o espéculo. É tanto detalhezinho que parece uma coisa simples. Ah, nossa, mas já? Às vezes o paciente pergunta assim, já acabou? Já, é que nem aquela história lá que você leva um aparelho eletrônico para consertar, o cara vai lá, é só um parafusinho aqui, aperta aqui. Nossa, mas você me cobrou R$500 para apertar um parafuso? Tá bom, deixa eu especificar a conta aqui. Apertar o parafuso, R$5. Saber qual parafuso apertar, 495. É mais ou menos assim, a transferência dura 10 minutos, 5 minutos. Mas você está tão concentrado e sabe exatamente tudo aquilo que você tem que fazer, e você é tão metódico, eu sou muito metódico naquilo. Abro a vagina, a vulva com a gaze, coloco o espéculo sem bater na uretra para não dar dor, levanto o colo por baixo, enfim, é um monte de técnicas. Depois a gente limpa para tirar a secreção vaginal, passa o catéter devagarzinho sem sangrar, olha onde ele está no fundo. O embriologista, a gente ficou, o Edson lembra, quando a gente foi treinar o laboratório, a gente foi começar o laboratório novo, né, o laboratório novo que foi o Lab for Life na época, a gente ficou assim uns 3, 4 dias ensaiando como é que ia ser a transferência, como que o embriologista ia entregar o catéter para o médico, para não ter perigo de ficar dançando ali o catéter e voar o embrião, de já ficar na posição certa, da gente colocar, fica aqui, você tem que ficar 1 palmo de distância de onde eu tô. É tão detalhado posicionamento da sala, que quando a pessoa olha e fala, puxa, saiu tão fácil, porque a gente treinou um monte até chegar naquele ponto, né? Então, da parte de quem está fazendo, a parte clínica, né, o médico que está fazendo a transferência, é um momento de extrema importância, é um momento de muito cuidado que tem que ser respeitado com toda a concentração e toda a seriedade mesmo. E da parte do embriologista? Decidiu descongelar. Quanto tempo Nervosismo demora? total. Desespero. Não, no começo ele arranca o cabelo, depois ele começa a comer as unhas. Não, depois faz implante, né? Tá tudo certo. Você acha que eu tô assim por quê? Transferi mais de 5 mil já. Bom, na parte do embriologista, é a mesma coisa que o Fernando falou, que tem que ter uma pessoa de experiência. O embriologista, a última coisa que o embriologista aprende a fazer, que o embriologista está em treinamento, é a transferência de embriões, porque são mais de 30 pessoas envolvidas, uma expectativa gigantesca, preocupação com o casal, onde a gente tem a preocupação de fazer um bom trabalho e fazer com que o casal engravide, e ali é um momento onde você pode estragar tudo, né? Além disso, toda a segurança associada ao embrião, ou seja, saber que aquele embrião é daquele casal e tudo mais, que todos foi o que a gente explicou, aqueles protocolos na reunião passada, no podcast passado. Não pode passar. O embriologista, quando o médico passa o catéter e faz toda essa preparação lá dentro, ele recebe ok ou do próprio médico ou de uma enfermeira, que a enfermeira está lá, e aí, só nesse momento, ele pega o embrião de dentro da incubadora, coloca o embrião na lupa, no estereomicroscópio, que é o nome correto que a gente chama, na lupa, e capta esse embrião pelo catéter, pela parte interna do catéter, e entrega isso para o médico. E, obviamente, tem uma série de protocolos que são realizados para que esse embrião não sofra o choque atmosférico, o choque térmico, para que isso vá com toda a segurança para que o médico passe o catéter. Então, é assim, não existe um jeito certo de fazer. Existem vários protocolos, mas existe jeito errado de fazer. Por exemplo, você pegar o embrião, deixar o embrião lá na plaquinha esperando o médico passar o catéter. A gente já viu isso, né? Ou, antigamente, a gente tinha... O embriologista ia lá e pegava o embrião com o catéter e o médico ia passar o catéter com o embrião junto. Né? Isso acontecia. Isso é que foi tudo evoluindo. Né? Claro. Então, as técnicas elas vão evoluindo à medida que vão tendo resultado. E aí as técnicas que têm menos resultados, elas vão caindo por terra. Então, é importante. O que é importante explicar para o casal o que acontece dentro do laboratório? Dentro do laboratório, a hora que o médico dá o ok que ele passou o catéter, a gente faz toda a conferência dentro do laboratório para saber, primeiro, se o paciente que está na sala é o mesmo paciente que assinou a folha,
que é aquele processo que eu tinha falado para vocês, que é o mesmo paciente daquele prontuário que está ali do nosso lado. Deixa eu fazer um parênteses, Edson, nisso. Porque isso é uma coisa que todo mundo fica com receio, mas podem ter certeza, não são só vocês. A gente fica com muito mais receio do que vocês, que é trocar o embrião. Isso não acontece. É praticamente impossível de acontecer, porque é tão rigoroso o controle. Começa de... Talvez até tenha um episódio sobre isso, ou a gente pode fazer um dia de segurança de laboratório. Podemos fazer um de segurança de laboratório. Que é bem legal falar de segurança de laboratório. Mas a gente confere 2 vezes, são 2 embriologistas diferentes, sem um falar para o outro quem era, depois que eles olham, é essa paciente, é essa paciente. Nunca saem 2 embriões de casais diferentes da incubadora ao mesmo tempo, jamais. É sempre um, tirou, olhou, classificou, fecha e troca. Depois tem a conferência, o nome na plaquinha, o nome da paciente, a etiqueta no braço, a enfermeira conferindo, o médico conferiu, o embriologista conferiu. É aquela paciente, é aquele embrião? Pronto. Aí segue, aí carrega o embrião. Porque senão poderia acontecer de trocar o embrião. Mas não acontece porque a gente segue tudo isso. No episódio anterior, a gente até comentou isso um pouco, né? Que realmente esses protocolos são seguidos muito à risca, né? Muito rigoroso. É realmente um trabalho muito legal. Eu fiz uma pesquisa uma vez, a gente estava dando uma palestra num congresso, e só tinha embriologista na sala, devia ter uns 200 lá. Aí eu levantei a mão e falei assim, qual o maior medo dos embriologistas? Aí eu coloquei alternativa A, não ter bons resultados. Alternativa B, trocar o embrião. Todos levantaram a mão. Não teve um que não levantou a mão. Porque, assim como o médico tem medo, o embriologista tem medo, o casal também tem medo, né? Pro embriologista, quando o embriologista ou o médico ou o laboratório troca esse embrião, acabou a carreira, acabou o laboratório, não existe mais, acabou a carreira da pessoa. Nos Estados Unidos teve um caso recente, alguns anos atrás, fechou a clínica, acabou a carreira de todo mundo, não pode acontecer. E é bom ter medo, né? Ter medo faz a gente continuar astuto em relação a Exatamente, a gente não... É importante, e aí é importante dizer... Cuidado com os trocadilhos, que a 5ª série que habita em mim pode sair de dentro. Mas é bom ter medo e, além disso... Não fica dando ideia. Você ia falar o quê? Não pode falar nada. Não pode falar, corta. Pode falar besteira, não pode falar besteira aqui? Não pode. Não pode falar palavrão. Mas tá bom. O pessoal de casa já pegou. Tá bom. Quem tem medo. Quem tem embrião tem medo, gente. Quem tem embrião tem medo também, exatamente. Mas, assim, o que acontece é que dentro do laboratório, esse medo, ele evita que a gente relaxe. Exato. E perca o foco. Isso é então, importante. isso é importante, isso é fundamental. Todo embriologista ou todo profissional em qualquer área que começa a ter excesso de confiança, do lado da palavra excesso de confiança, vem uma palavra escrita negligência. Andam juntos, realmente. Andam juntos. Então, e aí ele começa a ser negligente, porque ele já faz aquilo muito, então tá tudo certo. Eu já fiz isso mais de 1 milhão de vezes. Você lembra minha mãe me falando, só morre afogado quem acha que sabe nadar, porque quem não sabe nem entra na água, não morre afogado. Exatamente. É bem assim, né? Você fica com tanto excesso de confiança que é onde você pode ser displicente e relaxar, e aí vai ter a negligência. Que é aquele ditado, né? A soberba precede a queda. Exato. Ou seja, o cara, quando ele está se achando o máximo, a pessoa, quando está lá, ela vai acabar errando. Então, segura um pouquinho e seja um pouco mais humilde na hora de fazer esses processos. Eu acho que a gente trouxe muita coisa legal assim nesses 2 episódios, falando de segurança, falando dos protocolos, trazendo mesmo uma visão para o paciente de como funciona e da importância, né, do papel do embriologista e de tudo que acontece ali no laboratório. Então, acho que a gente conseguiu passar pelo ciclo inteiro, né, de coleta de gametas, evolução do embrião, congela, descongela, transfere. E aí a última pergunta das pacientes, a pergunta clínica, né, transferiu depois de quanto tempo faz o beta, Doc? Depende do protocolo da clínica. De forma geral. De forma geral, 10 a 12 dias. É um tempo que você já vai ter o resultado positivo quando você fizer o beta-HCG. Eu sei. Não adianta falar para mim que não. Todas vocês vão fazer teste de farmácia antes. Tem paciente que a gente transferiu no dia seguinte e já está comprando teste de farmácia. Gente, vai dar negativo, porque não deu nem tempo de subir o beta ainda. Então, depois de 1 semana, eu não devia falar isso aqui, vai. Tá bom, mas já falei. Todas as suas pacientes depois de 1 agora. semana já começa a dar um positivo. Mas a gente não quer qualquer positivinho baixo, porque a gente precisa já ter um valor que seja significativo. Então, por isso que a gente espera pelo menos 10 dias quando é blastocisto, quando é embrião de dia 3, 12 dias pelo menos. Mas acho que conseguimos, então, encerrar o ciclo de todo o embrião?
Sim. E eu sei. Pior período do para o embrião. paciente, a gente já sabe que o pior se período espera. são esses 10 dias. E pra gente também. Pra gente também, é uma angústia, a gente fica na torcida. E eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente está o quê? Pensando, eu não acredito, eles não vão falar de biópsia de novo, eu tô doido pra saber de biópsia. Mas Cenas dos próximos episódios. a gente vai trazer um episódio, gente, só de biópsia, tá? É um assunto super importante, que vocês têm muita dúvida, tem muita coisa pra falar da parte clínica e da parte laboratorial, né? Então a gente acha que merece um episódio só pra isso, mas a gente promete que tá pra sair. Certo? É isso Combinado? aí, é isso aí. Aí a gente vai tentar contar com o Bernardo, que é o especialista em biópsia. E ele um vai trazer geneticista lá. também. Eu Vamos não ver se queria a gente dizer, traz um mas geneticista foi aqui. ele. Ele não quis participar hoje, não vai ter biópsia, vai ficar pro episódio Culpa que ele do foi Bernardo. participar. Xinguem ele no Exato, Instagram. mandem lá pra ele. Cancela ele, cancela ele. Gente, é isso então. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa parte 2 aí, que tenha complementado tudo que a gente já tinha conversado e comentado no episódio anterior. Não deixem de assistir os outros episódios. Esse de qualidade embrionária tá super legal e complementa bastante coisa que a gente falou aqui também. Certo? Então, muito obrigada, gente, por mais um episódio. E sigam as nossas redes sociais, @Café in Vitro. Sua rede aí. @edson.elt. @neovita.br. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, 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 E até a tchau. próxima. Valeu.